Olá, e para falar de comunicação de uma forma mais fácil, mais ilustrada, eu irei utilizar histórias do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro é maravilhoso, se você ainda não leu, eu recomendo que você leia. Mas antes de começar a nossa aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos. E continuando aqui a nossa aula, eu vou contar para vocês uma das histórias que esse livro traz, que é sobre Abraham Lincoln. O livro conta que quando Lincoln assumiu a presidência, ele tinha por muitas vezes que convencer os membros do seu gabinete das suas ideias, pois ele era uma pessoa muito visionária, uma pessoa que tinha ideias brilhantes. E aí ele percebeu que ele tinha que mudar um pouco a abordagem, ele tinha que escutar mais as pessoas, deixar com que todo mundo manifestasse as suas ideias, e depois disso eles acabavam decidindo o caminho a seguir. É claro que em nenhum momento Lincoln se sentia acuado ou levava aquilo para o pessoal, mas ele deixava todo mundo se expressar. E como todo mundo se expressava de forma aberta, confiante, Lincoln conseguia ali trazer um diálogo, trazê-los todos para a razão e chegar a uma conclusão, utilizando algumas ideias dos membros de gabinete ou não. Então, isso fazia com que cada vez mais Lincoln tivesse o respeito e a colaboração do seu time. E aí, nessa história, eu trago para você 5 pontos para você pensar sobre como que Lincoln utilizava toda essa técnica. E o primeiro ponto é ouça atentamente. Ele ouvia muito bem todas as pessoas, tinha paciência para que todos pudessem falar o seu ponto de vista, o que realmente achavam, para depois eles poderem debater de uma forma mais livre, de uma forma que todos pudessem estar ganhando ali com a conversa, sendo enriquecida. O segundo ponto que eu percebo muito é ele respeitar a opinião alheia. Ele, em muitos momentos, em que a opinião do outro, mesmo indo contra dele, o convencia pelo ponto de vista que o outro trazia, ele respeitava isso e aplicava também nas suas decisões. Então, isso fazia com que todo mundo pudesse expor os seus pensamentos de forma clara, objetiva, que eles realmente pudessem compartilhar isso com Lincoln. O terceiro ponto que eu vejo, ele cria um ambiente de confiança. Então, ao permitir e ter paciência que todos pudessem contribuir com seus pontos de vista, com as suas experiências, com as suas ideias, ele criava um ambiente harmonioso, um ambiente que todos se sentiam confiantes em compartilhar, em conversar com ele, e mais do que isso, todos sabiam que no final da reunião iriam chegar na melhor decisão possível e não na decisão de um ponto de vista somente. Né? Então, isso era algo assim fenomenal que Lincoln trazia muito dele. Quarto ponto que eu via também nessa história, Lincoln evitava criticar. Mesmo que o ponto de vista, a experiência da pessoa não estivesse certo ao ponto de vista dele, ele não criticava, ele respeitava, ele absorvia e os pontos negativos ele não trazia à tona, ele não fazia uma tempestade no copo de água, como a gente fala aqui no interior. Então ele sabia também respeitar as pessoas. Isso só fomentava com que ele criasse mais ainda interações, confiança e chegasse sempre ao melhor resultado. E você está se vendo nessas conversas? Como é que é hoje a sua comunicação para a sua equipe? Escreve aí nos comentários. Vamos para o nosso último ponto.
promover o diálogo e a colaboração. Isso é algo também que ele fazia muito. E não era o diálogo somente com ele e a colaboração somente com ele, era um com o outro também. Então, ele, como um líder que dava o exemplo, ele também sabia fazer com que a sua equipe, através desse exemplo, se comunicasse melhor, se ajudasse um entre os outros. Então, esse é um ponto também que, se você quer construir uma equipe que está engajada com você, um time de verdade, em que um ajude o outro, você tem que fomentar isso, para que eles possam entender que a equipe cresce como um todo, a empresa cresce como um todo, não é um passando por cima do outro. Então, esses são pontos que eu trago para você refletir na aula de hoje sobre a sua liderança, sobre como criar uma comunicação que faça o seu time se engajar, que faça o seu time trabalhar juntos, unidos para em prol de um único objetivo. E isso é muito importante. Eu falo para você que, graças a Deus, eu tenho uma equipe assim trabalhando comigo. A gente pôde criar, né, todos esses, essa ajuda mútua, esse sentimento de time, e é muito gratificante a gente poder viver isso no dia a dia. Até mesmo nesse momento, nós acabamos de contratar mais um mecânico para a nossa equipe, e depois de uma semana dele trabalhando ali, a gente tem o costume de chamar a pessoa para conversar. E uma das coisas que ele nos falou, que ele nos relatou é: adorei o ambiente, aqui eu realmente sinto que todo mundo trabalha em equipe ajudando um ao outro, não tem estrelinha no time, todos somos um só. Olha só que coisa mais gostosa. Então, para construir esse tipo de relacionamento e você trazer isso também para a sua empresa, pense, reflita sobre esses pontos, pois esse livro, eu estou trazendo esse livro para vocês, porque ele me ajudou muito. Eu já li esse livro há muitos anos atrás, e fui aconselhada por um amigo a lê-lo, e realmente fez todo o sentido para mim. Eu aplico ele muito, não só com os meus liderados, com os meus clientes, com os meus fornecedores, enfim, aplico muito ele na minha vida e faz muito sentido, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários aí também no vídeo. Como que hoje está para você o seu time, a sua equipe? Eles trabalham mais em equipe mesmo, junto com você, ou parece um bando ao invés de uma equipe? Comente aí. E mais uma vez eu peço a você que deixe o like deste vídeo, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã. Um excelente e abençoado dia para você.